Então tu estavas a falar de um instinto. Podes-me, podes continuar? Tipo, o que é esse instinto? Você estava falando sobre a descolonização dos seus cinco corpos, esse experimento que você está fazendo de descolonizar. E aí eu comecei a pensar na palavra colonizar, que no, colonizar quando venham estrangeiros para uma situação ou para um lugar. Então, por exemplo, uma terra indígena que tinha os seus hábitos, sua cultura, seu modo de olhar para o céu, para a natureza, para viver, o modo de viver num lugar provavelmente muito instintivo. E eu falo isso porque eu sei que dentro de mim tem essa parte, mas quando você falou sobre colonizar, descolonizar é voltar para esses instintos primários, esses instintos que fazem parte mesmo da minha estrutura, mas que ficou tão mecanizada, a sensação que eu tenho que você estava contando sobre esse experimento, são muitos ganchos. Essa coisa de being unhookable é como seria talvez um dos experimentos é, te, de reparar nos ganchos que chegam dos seus próprios modos de se colonizar. Então, você estava falando muito dos seus impulsos vindo de uma estrutura já colonizada. Uhum. Sabes, enquanto estavas a falar, o que me estava a surgir era o, o que, o que eu estou a fazer e o que eu estou a notar é que eu acordo já com uma série de suposições em relação ao dia e eu nem sequer tenho consciência de quais são essas suposições. E este retornar à cama é, é libertar-me das suposições de como deve ser, das regras, desses hábitos, e é tipo, eu não sei, eu não faço a mínima ideia o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero comer, quando é que eu quero comer, eu não faço ideia, então é tipo ficar à espera que algo venha de dentro. E então tem muito essa coisa das suposições, que é, eu acordo e automaticamente eu vou à casa de banho. Mas será que eu quero mesmo ir à casa de banho naquele momento? Ou será que eu quero ir preparar o pequeno almoço? Ou lavar o rosto? Ou escovar os dentes? Então, esse modo automático é uma forma de ficar zombie também e adormecida. E ficar desligada desses instintos primários que falas. E, e para mim, eu quando ouço essa palavra instintos primários, eu sinto medo hum, porque a palavra instinto e primário está um pouco conotada com básico ou não, não evoluído, qualquer coisa deste género, para mim. E a distinção que eu estou a ter é que é a conexão dos cinco corpos e entre eles, ou seja, o ponto de ligação do meu corpo físico, com o emocional, com o energético, com o mental e com o arquetípico, e nesse ponto é que surge essa fagulha, essa faísca desse, desse, dessa sabedoria, dessa sabedoria ancestral, dessa sabedoria de Gaia, que era o que eu estava a dizer, essa coisa que me move, que não vem de suposições e de regras e da minha caixa, né? Tipo, então a cama é esse retornar, tipo, ok, eu não sei o que é que vai acontecer a seguir. A cama representa o, o voltar pro não saber, para Isso, as não suposições, as não histórias. isso.
E tem esses experimentos para sair um pouco do mecânico de colocar a calça, por exemplo, você passa a vida inteira colocando a calça sempre do mesmo jeito. Coloca primeiro a perna direita, ou no meu caso, eu coloco sempre a perna direita, depois coloco a perna esquerda. E aí eu lembro de fazer esses experimentos. Não, agora agora conscientemente eu vou colocar vou colocar na minha outra perna. Então, até essa coisa que você falou sobre lavar o rosto, escovar o dente, todos esses gestos que se faz, que são colonizados, né? Porque é um pouco do precisa escovar o dente, precisa lavar o rosto, talvez venham desse lugar de para estar no cotidiano, para se chamar de gente, talvez, para se chamar de gente, né? E aí, quanto eu comecei a perceber assim quantos esses gestos são muito já mecânicos que eu faço. Porque eu não tô mais presente, eu tô pensando no que eu tenho que fazer, ou no que eu tenho que fazer, ou tô fazendo aquilo já nesse modo colonizado. Tipo, e mesmo quando tu estás a dizer, eu já estou a pensar no que vou fazer, isso já é, parece que é tipo, já, é já acordar para essa nuvem de colonização que tem essas coisas todas dentro. Tipo, o que é preciso fazer, o que é preciso cuidar, o que é preciso não sei o quê, o não estar presente, o não sentir, o não, as regras. E sabes que mesmo, tipo, quando tu estavas a dizer, eu noto que eu visto a calça com. Começo com a perna direita, ou qualquer coisa assim, então Uhum. vou começar com a perna esquerda. Essa experiência, ou seja, hum, o que eu acho que vai trazer é tu descobrires a, a fricção com a tua caixa, Hum. né? E vai-te dar a sensação de, sim, isto é a minha caixa e vou fazer uma coisa diferente. Mas ainda assim, esse tipo de experiência é isso que te traz. Mas como é que tu vais para além disso? Para além de experimentar a fricção da caixa, ou seja, porque isso vai trazer conhecimento da caixa, ok, mas como é que tu vais para o lugar em que recebes algo e te vais mover a partir desse algo que é para lá da caixa e sem necessitar de ir a esse passo de, ok, vou fazer esta fricção aqui para perceber o que é a minha caixa, ok, mas como é que dás o salto para o outro lado, em que não estás dentro da colonização? Esse salto para outro lado me vem muito essa voltar para a base. Toda vez que eu me percebo essa fricção da caixa, né? Então, vem informação nova. A informação chega e eu expandi. Estou expandindo porque criei a fricção e estou percebendo que eu não sou a minha caixa. Mas depois, existe um momento que você está trazendo isso, eu realmente percebo que existe esse momento que eu paro no experimento dessa fricção. Ou sigo já um outro impulso. Então, voltar para a base seria quase como você falando do ganhar massa, né? Eu ganhei a massa, eu fiz algo novo e eu volto para deixar aquilo entrar também no meu corpo. Parece que é como se eu tivesse aquele experimento está entrando. Isso. É quase como comer algo e depois digerir, repousar. O que eu estou a perceber é que a cama é e do que estou a ouvir tu a dizeres, a cama é uma forma de eu acordar.
de eu acordar do automático e de hum, há uma coisa em mim de tomar a vida como garantida. Quando eu entro no automático, eu estou a tomar a vida como garantida e a assumir que eu sei do que é a vida se trata e o que é que a vida quer para mim e o que é que o dia tem para mim. E, eu vi, por exemplo, enquanto eu estava a fazer a experiência, o experimento, e quando eu começo a entrar naquele fluxo de, ok, agora quero fazer esta coisa a seguir, é muito tentador ir outra vez, e vou, e vou. E para mim o experimento, ou seja, para as minhas estratégias e para o lugar onde eu estou agora, o experimento é voltar à cama e não seguir, voltar à cama e deixar a energia fluir e deixar a energia integrar-se, como tu estás a dizer, deixar os meus corpos absorverem a experiência, tipo, sabes quando se tem tipo um café com leite e tens pão seco e vais molhar o pão seco no café, tipo, o café é a experiência, sabes? E o pão seco são os corpos, e então o pão vai lá e faz assim, e depois fica cheio daquela informação nova, sabes? E esse parar é o molhar o pão no café e encher o pão desse café com leite e açúcar, e eu tipo, que bom. Então, a cama está a ser este lugar onde que eu declarei que é o meu gap, sabes? Então, ok, eu não sei o que é o dia. Eu fiz estas duas coisas e não interessa, já passaram. Essas duas coisas já passaram. E agora? Agora que eu fiz estas, o que é que vem a seguir? Será que vem alguma coisa a seguir? Eu posso ficar deitada na cama o dia todo, porque não vem mais nada, sabes? Então estou assim, estou muito contente com essa descoberta. E a cama é o lugar do inconsciente também, né? Assim, onde o inconsciente, fiquei pensando que o inconsciente é onde tem espaço Hum, para navegar na cama, quando você deita e repousa. Mas é pelo inconsciente que você também consegue trazer essas informações. Então, para para o seu consciente, para sua vida quando você está acordado. Mas você estava falando da nuvem, eu tenho estudado muito sobre, no caso da maternidade, né, das mães serem plugadas nessa nuvem do inconsciente materno, mas eu fiquei percebendo que um ser, quando nasce, ele já é plugado. Na cultura moderna, ele tem esse plug nessa nuvem já com essa colonizada. E o inconsciente é onde, na verdade, ele está no inconsciente coletivo, mas é pelo seu inconsciente, pelo esse lugar do seu inconsciente, que você consegue acessar portas para você ir para um lugar novo. Então, você estava falando desse take for granted, né? Assim, eu considero a vida como. Eu já considero que a vida é isso que é. Porque eu não tô olhando para o que está acontecendo no momento agora e que tudo pode acontecer nesse momento. tão curioso que tipo, à medida que tu estás a falar, eu noto os próximos impulsos a virem. E o que está a acontecer é que o meu espaço começa a ficar habitado por impulsos. E quando há, imagina, este acordar de manhã, o meu espaço já está com estas colonizações todas, com
as suposições, com as regras, com impulsos, mas que muito possivelmente são impulsos que vêm da minha caixa, né? E o deitar na cama é este reset, em que a cama é o lugar de começar de novo, é o start over. Agora e agora e agora e agora. E é muito curioso porque é muito difícil, eu noto que está a ser muito difícil eu deixar o meu espaço limpo de impulsos. Por exemplo, tenho aqui um, e está muito claro energeticamente, há aqui um que é tipo, eu quero ir pôr a roupa a lavar. E está assim muito de, tem alegria e tem assim uma raiva e tipo, eu quero ir pôr a roupa a lavar, quero limpar isso. E depois tem, ele está assim aqui e depois tem uma outra coisa de, eu quero tirar também a roupa que está lá fora no estendal, porque eu não quero que ela fique muito seca pelo sol, porque hoje está quente. E estes dois impulsos estão assim aqui no meu espaço. E é tipo, o, o- é tão. Eu noto que energeticamente e que em termos de vontade é difícil dizer sai e deixar o meu espaço limpo e verificar tipo, se é realmente este o meu impulso. Então, eu estou a pensar como é que será quando eu não sigo os meus impulsos e todos esses impulsos começam a morrer no meu espaço e o meu espaço fica cheio de impulsos mortos, como um cemitério, como uma calunga, sabes? Hum. Então é tipo, como é que eu cuido desse meu jardim, do meu jardim de impulsos? Como é que eu cuido deste meu espaço e dos meus corpos também e faço essa higiene de impulsos momento a momento? E não os carrego para o dia seguinte, e para o dia seguinte, e para o dia seguinte, sabes? Que isso acrescenta bagagem. Neste acordar é tipo, já vem este peso enorme dos impulsos mortos, dos impulsos esquecidos, mais as regras, mais as suposições, e, e esta experiência é interessante, está-me a permitir ter o meu espaço limpo de impulsos, e então quando surgem impulsos, eles estão muito aqui, sabes? Tipo, uau, que interessante como é que isto está a acontecer, sabes? Uhum. Para mim, o que me ajudou muito, Sônia, esses nossos encontros de 3 vezes por semana, de 40 minutos, mais ou menos, principalmente do que eu minto para mim mesma a ponto de achar que aquilo é o que, o que é. E eu, cada vez que eu encontro você, é como se eu tivesse dando reset mesmo dessas minhas próprias mentiras que eu me conto. Hum, Do, então, esses impulsos todos é como se eu. Não, tem que ser desse jeito, é assim que é. E eu sou assim. Também isso é uma grande mentira. Eu sou assim. Né? Eu sou desse jeito. É uma mentira porque eu tô descobrindo ainda, enquanto eu vou revelando esses impulsos mecânicos que eu mesma, eu, tantos dos impulsos mecânicos que eu fui fazendo, e esses impulsos mecânicos parte de uma mentira, tipo, parte do, ah, vou fazer, é ok, não, é ok para mim, é ok para mim fazer isso, e aí de repente eu já tô lá, já peguei um impulso atrás do outro, né? E, e aí voltar meio. Você estava falando dessa coisa do instinto primário, mas é mais voltar para essa base de isso já não sou mais eu. Porque tem isso também. O ser humano, a natureza, você estava falando de Gaia, a natureza é impermanente. Então, eu ficar nessa coisa de mentir, é uma mentira eu ficar achando que eu tenho que ser como eu fui ontem, que eu tenho que ser como eu fui anteontem, que eu fui 10 anos atrás, e não resetar isso, não resetar essas informações que
não servem mais para mim. Então, todas essas coisas mortas mesmo, e eu acho que essas coisas, essas carcaças de mim mesma, de pessoas que eu fui e que serviram, e que foi ok, mas que agora eu posso limpar o meu espaço, para mim, esse espaço para mim está sendo muito rico, porque eu tô percebendo que é nesse espaço que eu começo eu volto para esse, peraí, é isso que está acontecendo agora. E eu estava evitando perceber o que estava acontecendo. E esse lugar que nós criamos é para evitar, é para ir para esse lugar onde eu estou evitando. Hum. Quase como. Então, o que tu estás a dizer é que quando vais para esse lugar, estás a evitar, estás a fazer essa higiene dessas coisas mortas, mas também estás a voltar para a realidade. Uhum. Realidade do agora. Isso. Desse. Então, eu estava com dor no estômago e eu comecei a sentir tristeza, e eu comecei a sentir a tristeza limpando meu estômago, por exemplo. E de repente eu comecei a sentir a raiva que eu estava sentindo, e de repente eu comecei a sentir como se eu fosse um gato. Então, essas experimentos de eu trazer o que eu estava evitando e viver na realidade e Uhum. incorporar o que realmente eu estava tentando evitar. E esse incorporar faz com que eu sinto realmente que os meus 5 corpos ganham massa e eles já fazem essa limpeza do, 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 do que não quero para o meu espaço agora. E isso que tu estás a dizer já é essa tal sabedoria que eu estava a falar, Hum, que é a partir do momento em que tu vais para o que está a acontecer agora e que tu mergulhas nisso, o corpo cura-se, hum, os corpos curam-se do que quer que seja que está a acontecer no momento e seguem o curso. Então, por exemplo, essas coisas que tu estavas a sentir e que não estavam a vir, isso é o curso que o teu corpo emocional quer seguir. Mas o teu corpo emocional está ligado aos outros corpos. Então, imediatamente, e ao seguir o que está vivo, essa cura no momento acontece e os outros corpos podem fazer aquilo que está vivo no momento. E essa linguagem. E o que está muito vivo em mim é que os corpos estão constantemente nesse lugar de cura. E que esse, esse pensamento, esse software de estar doente, é outra forma de colonização. A forma como os corpos são vistos e experienciados está colonizada também pela cultura moderna na forma como nos relacionamos com a cura, com doença, com sintomas, e isso que tu estás a descrever de tu teres ido à tua tristeza e os teus intestinos e depois a raiva, nananã, foi a cura do teu corpo a acontecer. E o teu corpo mental e a tua caixa podem não saber que era isso que estava a acontecer, mas essa sabedoria está em ti, não dá para hum. fugir. Agora, o caminho é descolonizar essas formas de pensar, esse software. E eu só queria falar uma coisa que em relação a essa coisa do tempo e espaço. Então, de repente, quando as minhas gatas se incorporaram em mim, eu não estava mais no passado. Eu estava vivenciando aquele momento em que as gatas estavam me informando alguma coisa e que agora serviu para mim. Foi, eu tinha 10 anos, elas adoravam ter gatos. Todas as gatas queriam ter filhos no quarto das meninas da casa, minha e da minha irmã, no quarto. E elas tiveram vários filhotes lá. E elas
e essas informações estavam para mim, elas estavam informando coisas para mim, mas eu não, eu hoje que eu percebi que essas informações estão em mim, eu só não tinha, eu só consegui sentir agora, mas elas estavam me informando isso. E aí eu já não tô mais no tempo do relógio. Eu tô já naquele espaço especificamente quando as gatas estavam me ensinando como é usar a raiva para criar esse espaço. É tão bonito que é tipo, é muito incrível, que é, mais uma vez, são os corpos a trazerem-te o necessário para este momento e não importa quando aconteceu, não importa o tempo, não importa o espaço, porque está tudo agora. E de repente há um encaixe, né? E a água que tu necessitas, que os teus corpos necessitam, vem e integram-se e faz tac, 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 nos vários corpos. É cura. Ah. Ai, vou parar de gravar. Tens mais alguma coisa que esteja a Não, surgir? não, não já. Ok.